Conosco todos os dias, graças a Deus. E nós, como eu disse no início, nós não temos outra coisa a oferecer a não ser Jesus Cristo. Mas quem tem Jesus tem tudo, é isso? Graças a Deus. Isaías 53. Eu fico, sabe, quando passa o dia assim, eu fico pensando na hora de vir para o culto, adorarmos ao Senhor. E às vezes a gente pensa em falar bonito, chegar aqui para que o povo se impressione, isso tudo. Mas nada disso adiantaria se o Espírito Santo não estivesse conosco. Nada vai adiantar eu querer impressionar, querer falar conhecimento, essas coisas, se não for o Espírito Santo que faça a obra no coração do homem. Então, amados ouvintes da palavra de Deus, a coisa é séria, mais séria do que você imagina, mais séria do que às vezes nós pensamos. Jesus Cristo está voltando aqui segunda vez, trazendo julgamento sobre essa terra. E vai julgar todo ser humano. Amém? Isaías 53. Quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Quem dá crédito? Quem dá confiança ao que se é pregado, ao que se é anunciado? E nós que pregamos, e nós que somos a igreja, temos dado crédito a isso? É para pensarmos mesmo nessa noite. Você passa de um lado para outro, corre atrás de tanta coisa, emprego, o dia a dia. Isso não é errado fazer. Mas nada disso pode trazer maior alegria do que a presença de Deus em sua vida. Amém? Versículo 2: porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca. Não tinha parecer nem formosura. E olhando nós para ele, não havia boa aparência nele, para que o desejasse. Era desprezado, e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, experimentado nos sofrimentos, e como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Aconteceu isso, amém? Eu quero que você preste atenção aqui, igreja. Aconteceu isso há 2000 anos atrás, quando Jesus apareceu a primeira vez aqui na terra, desceu e veio nos salvar dos nossos pecados, do nosso modo de viver. As pessoas olhavam para Jesus e diziam: não, esse não é o Messias. Não, ele não é o rei. Ele não é a nossa salvação. Ele não é isso, ele não é nada disso que ele fala. Ele não é. Então hoje você olha para a igreja, é isso? Às vezes você se incomoda porque está ouvindo aquilo que você talvez não queira ouvir. Mas é necessário você ouvir. Talvez você fale assim: mais um bando de loucos. Graças a Deus que ainda existe esse louco, para te dizer as verdades que talvez você nunca vai encontrar em lugar nenhum alguém mais sincero do que a verdadeira igreja que serve ao Senhor. É necessário dizermos. Da mesma forma que Cristo foi desprezado, Isaías profetizou 700 anos antes de Jesus vir a primeira vez, você também tem feito pouco caso disso. Pouco caso. Você não tem dado crédito. Tem que ser dito isso aqui em praça pública. Não estamos aqui para julgar ninguém, somos pecadores da mesma forma que você, mas as verdades têm que ser ditas. E vou dizer um alerta para você, amado ouvinte. Tudo que está sendo pregado e ensinado aqui por esta igreja, um dia Deus trará à tona novamente. Mesmo que você desça à sepultura, um dia, na ressurreição dos que são salvos e dos que não são, todas essas palavras irão ser trazidas novamente à sua consciência, à sua memória. Então uma igreja que preza em pregar o verdadeiro evangelho, ela tem que ser sincera e continuar sendo sincera, independentemente das circunstâncias. Quem deu crédito à nossa pregação? A quem foi manifestado o braço do Senhor? Versículo 4. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Está falando de quem? Do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Enquanto eu e você às vezes zombamos dele, zombávamos, hoje nós não zombamos mais, graças a Deus. Enquanto você zomba, critica a igreja, fala isso, aquilo outro, essas coisas todas, sabe o que ele faz? Ele continua levando sobre ele as suas enfermidades. O seu desprezo por ele, a sua afronta contra ele, não faz com que ele despreze a você. É um tapa sem mão isso. Ele continua estendendo as mãos para você.
Ele continua chamando você de volta para Ele. Ele continua dizendo para você: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Não importa o que você faz contra Ele, isso não mexe no amor dEle para contigo. Não importa o desprezo, o tamanho do desprezo, o tamanho da afronta que você levanta contra Ele, Ele continua te amando, Ele continua derramando da graça sobre a sua vida, continua chamando pecadores ao arrependimento. Não importa. Não importa o que você fala contra essa igreja que Deus plantou aqui em Extremóis. Continuaremos falando do Evangelho bendito do Senhor Jesus Cristo. É por isso que eu disse no início: nós não temos outra coisa a oferecer a você. Não temos prosperidade, Cristo nunca ofereceu isso. Não temos bênçãos materiais, nunca foi dito por Ele isso. Nem uma super saúde que você vai ficar curado de todas as enfermidades. Não, o que temos para oferecer a você é Cristo Jesus, ressurreto, ressuscitado, sentado à destra de Deus, intercedendo por mim e por você, e dizendo: arrependa-se, arrependa-se do seu pecado. A Bíblia diz que aquele que chega a Ele, de maneira nenhuma Ele lança fora. Amém? Verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. O que quer dizer isso? Enquanto Ele está carregando naquele madeiro os nossos pecados, enquanto Ele carregou na cruz os nossos pecados, nós continuamos apontando o dedo para Ele, ó. Ele não é nada disso, isso é balela. Jesus, não é Jesus que vai entrar na minha vida e mudar a minha vida. Não, olha só, presta atenção. Há 2000 anos atrás, Jesus pisou nessa terra, andou com homens e mulheres semelhantes a mim e a você, realizou curas, realizou milagres, muitas maravilhas, diz a Bíblia, continua realizando na minha e na tua vida, mas o principal objetivo da sua primeira vinda aqui foi nos salvar de nossos pecados, nos salvar de nós mesmos, nos salvar de sermos lançados nas profundezas do inferno, e nos salvarmos de quem? De seu próprio Pai. É por isso que Ele recebeu o cálice da ira do Senhor Deus Todo-Poderoso sobre Ele, para que não caísse sobre nós. Versículo 5: mas Ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. Amém? Ele foi ferido por causa dele, do erro dele. Ele apanhou porque ele era pecador. Ele foi crucificado por causa dos seus pecados. Não. Ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Meu Deus. Jesus carregando uma cruz nas ruas de Jerusalém, um rastro de sangue ficando enquanto ele caminhava, e todas as pessoas que seguiam, a Bíblia diz bem claro: pelas suas pisaduras nós fomos sarados. 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 Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Vou falar um pouco sobre isso aqui, olha só. O salário do pecado, Romanos 6:23, o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. É tudo que eu e você merecemos diante da presença de um Deus Santo. Nós não merecemos outra coisa diante desse Deus poderoso a não ser a morte, sermos separados eternamente de Deus. É só isso que nós merecemos. Você anda de um lugar para outro, mas você peca, você se rebela contra um Deus que é santo e bendito eternamente. Tudo isso um dia será julgado, tudo isso um dia será trazido à tona. O salário do pecado é a morte, é aquilo que eu e você recebemos pelo que fazemos. Não mudou, continua sendo a morte, amém? Vou explicar isso, preste atenção. Cristo tinha pecado? Hein? Não. Cristo não tinha pecado. Não tinha pecado nenhum.
Quem tem pecado? Somos nós. Amém? Quem era para ser crucificado? Quem? Francisco, Romildo, seu Zé, Jailson, Tony, não está aqui, mas era para crucificar ele também? Acho que não. Mas olha só que maravilha, gente. Presta atenção. Cristo viveu uma vida íntegra, reta, diante do Pai aqui na terra, em 33 anos e meio, sem pecar, sem cometer um delito que fosse, para com um Deus que é santo e justo, e era o seu Pai. Não cometeu um sequer. Amém? Então a morte, que era para sermos nós, diante daquela cruz, para enfrentarmos o madeiro, mesmo zombando, mesmo criticando, mesmo fazendo pouco caso, mesmo, estou nem aí, é mentira, não sei o quê. Cristo foi para o madeiro, sem pecado, sem mancha, como um cordeiro mudo, levou sobre si as nossas iniquidades, os nossos pecados. Deus tirou a sua ira de cima de nossas cabeças, de cima de nossas vidas, e desceu sobre o seu próprio Filho naquela cruz, derramou sobre o seu Filho naquela cruz, mesmo sem pecado. É por isso que ele diz: Deus meu, por que me desamparaste? Não brinque, a coisa é séria. Não foi para dar prosperidade não, é mentira desse povo aí. Foi para dar salvação, é para salvar a sua vida, é para salvar a sua alma das profundezas do inferno. Aí Romanos continua: mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Viu? Entendeu? Salário do pecado é a morte, é aquilo que nós merecemos receber, todos nós, independente de ser igreja ou não. Ninguém vai à glória, ninguém vai aos céus por mérito humano, por merecer. Não, o salário do pecado continua sendo a morte, mas o dom gratuito de Deus, o presente grátis, de graça, é a vida eterna por Cristo Jesus nosso